Isso aqui é a música. Bom, já é boa noite, né, pessoal? Vou tentar ser rápido aqui também. Acho que tá todo mundo com sede, eu também tô, né? O Fred disse que vai pagar a chopp pra gente hoje, né? Bom, pessoal, o mais incrível disso é que exatamente agora, em fevereiro de 2023, está fazendo 10 anos que esse case começou. Eu comecei a trabalhar na prefeitura em fevereiro de 2013, né, no mandato do Gustavo Fruit, lá em Curitiba. E uma das grandes coisas que eu quero trazer para vocês hoje aqui é contexto. Contexto é muito importante. Se a Pref fosse criada hoje, provavelmente ela não existiria da forma que ela existiu. Para quem lembra do tempo dos Incas ainda, né? Existia naquela época o negócio de produzir bons conteúdos para gerar engajamento sem precisar pagar. Se a gente tivesse que pagar naquela época, provavelmente não teria dinheiro, como boa parte dos órgãos de comunicação pública não investem tanto no digital ou não investiam tanto no digital naquela época. E aí o contexto é esse. A gente tem esse cara aí que foi citado agora, foi citado antes também, que é o Obama, que foi pela primeira vez na história um político usou a internet e redes sociais para se eleger em 2012 nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei na prefeitura, eu fui estudar o case dele, o que tinha de informação na época sobre o uso de rede social, não só na campanha do Obama, mas também o que grandes cidades mundiais faziam, né, em relação à comunicação pública, como ela se relacionava com os seus cidadãos, né? Então, a gente foi atrás de muita referência internacional para saber como a gente ia fazer para criar relevância, né, para a comunicação pública na rede social da cidade de Curitiba. Mais engraçado também, e acho legal contar isso para vocês, que quando o Fred me convidou para vir aqui falar, eu fui atrás do meu um HD antigo que eu tinha lá e eu achei praticamente todas as palestras que a gente fez sobre o case ao longo dos 3 anos que eu passei na prefeitura. Então vocês podem ver, vão notar também que não tem muito cuidado estético com a apresentação, que isso era uma marca que a gente tinha lá na prefeitura, na nossa linguagem. E essa apresentação aqui, gente, ela tem parte da apresentação que eu fiz para o prefeito, para defender a nossa posição, a nossa linguagem, a estratégia. E tem partes de outras tantas palestras que a gente fez ao longo dos anos, que a gente, enfim, foi o Brasil inteiro, basicamente, palestrar sobre o case. Então, é mais disso que vocês vão ver, assim. Então, não tem slide bonito, igual a gente viu nas outras apresentações aqui, mas o importante é que a gente discutir um pouco o conteúdo. Então, essa parte, a primeira parte aqui, foi o que eu mostrei para o prefeito na época, falando um pouco sobre revoluções, falando sobre ferramentas, falando sobre comportamento. Então, lá em 2013, se vocês lembram também, a gente não tinha essa conexão que a gente tem hoje, né? As pessoas não tinham tantos smartphones, a internet móvel não era tão boa, mas a gente já estava começando a participar disso, né? Mas a parte mais importante era a questão comportamental. Eu vou trazer alguns dados que eu trouxe em 2013 para defender esse ponto e a gente pode até fazer um comparativo aqui para saber como é que isso está hoje em dia. Então, o que estava acontecendo no mundo naquela época? A gente estava falando de crowdsourcing, né? A gente teve a Revolução do Egito, o princípio de fala sobre democracia participativa. Então, assim, era um negócio que estava acontecendo, estava muito incipiente, estava muito no começo tudo isso. E hoje a gente vê que esse mundo evoluiu bastante e a gente estava certo há 10 anos atrás sobre o caminho que, enfim, que a comunicação pública precisaria seguir para atingir o cidadão e para fazer sentido na vida das pessoas. O Rodrigo trouxe aqui alguns slides, né, e comparativos ali de posts, e algumas instituições ali têm posts quase parecidos com os nossos ali, não tão feios quanto eram os nossos, assim, né, que chegavam a ser engraçadinhos, tipo cachorro feio, que você fala, nossa, tão feinho que chega a ser bonitinho. Mas quando a gente presta um serviço por trás disso, é isso que importa, não é a beleza, não é a estética. É claro que a estética importa também, a gente acabou de ver sobre branding aqui a palestra, mas a comunicação ou a intenção por trás, ela é bastante importante. Naquela época, a Igreja Católica estava lançando o Twitter oficial, Papa Bento XVI ainda,
Então também trouxe isso para defender para o prefeito se a Igreja Católica, uma instituição, né, milenar, ela está se aproximando, não faria sentido nenhum uma instituição pública também não poder usar isso, né, para se comunicar com as pessoas, para interagir e para aproximar as pessoas. Eu trouxe alguns cases também, como eu falei, né, de cidades, cases internacionais, para que a gente defendesse essa linguagem, ou que a gente podia fazer coisas boas na internet, na comunicação pública, e levar essa parte, né, do que é bom para o cidadão, mostrar para eles o que a gente estava intencionado a fazer, as bandeiras da gestão. Então eu trouxe um exemplo americano de que foi criado um feriado, né, em vez de você ter a Black Friday, que é um feriado de compras, é o Giving Tuesday, que é onde você vai fazer doações, né, usar uma quinta-feira para doar o seu tempo, doar, enfim, dinheiro e ajudar as pessoas em necessidade. O primeiro casamento gay, né, transmitido ao vivo pelo Google. Então, algumas coisas que já estavam acontecendo no mundo, usando plataformas digitais, que aproximavam a gente, né, tinham que aproximar a prefeitura do cidadão, de uma forma a usar uma linguagem mais clara, mais próxima, né, para criar essa conexão com o público. No Brasil, a gente estava vivendo o começo, né, do que a gente começou, enfim, talvez tenha acabado no dia 8 agora de janeiro, a gente não sabe, a gente vai, né, aguardar os próximos passos, mas a gente estava começando a ver que o mundo estava mudando e as ferramentas também. A gente estava vendo a chegada dessas novas gerações e a importância delas para o processo político. Então, né, o que se falou nessa eleição sobre o voto, a importância do voto do jovem, cara, vem lá de trás, né? As novas gerações estão trazendo isso. Para quem tem acesso ou uma convivência com pessoas mais jovens, sabe a importância da tecnologia para elas, né? Quem tem filho pequeno ou quem tem, sei lá, sobrinho mais jovem, sabe a dificuldade que é fazer essas crianças saírem de casa. Elas preferem ficar jogando videogame do que ir pro campinho jogar bola. Na nossa época não tinha opção. Você não tinha videogame, você não tinha internet, você tinha que jogar bola, você tinha que andar de bicicleta, você tinha que ir pra rua. Mas isso estava mudando. Então, a gente sabe que a questão do diálogo, de ser em duas pontas, né? Não é só eu que falo, mas na instituição fala e as pessoas vão responder, ela já estava aparecendo, né? A tecnologia trouxe isso. Então não é só um diálogo unilateral, ele é bilateral. E a gente entendeu isso e resolveu que abrir o diálogo não é um problema, mas ele era a solução. Permitir que as pessoas engajassem com a gente, que elas conversassem, que elas pedissem coisas pelos canais sociais da prefeitura, era a solução para a gente aproximar de vez a população da instituição, não do político, mas sim da instituição. Então, a gente resolveu isso e foi muito engraçado, porque muitas vezes eu fui perguntado na época se a gente ia acabar com o 56, que era o serviço, né, de telefonia da prefeitura lá que as pessoas ligam para reclamar que não tem luz no poste, que tem buraco na via, enfim. Perguntaram, nossa, você vai acabar com isso por causa da internet? Eu falei, não, cara, faz o menor sentido. Tem gente que não tem acesso à internet. Tem gente que não sabe usar a internet. E a gente vê isso até hoje, né? Por que fake news, cara, a galera espalha tanto? Porque as pessoas não sabem pesquisar, não leem tudo. Então, assim, cara, a solução é abrir o diálogo, ser muito claro e não fechar canais, né? Abrir novos canais, não fechar canais. Porque o futuro, né, eu sempre usava esse slide aqui, comparando com a nossa profissão de comunicador. O futuro da propaganda não era propaganda. Ele está se transformando. Ele está evoluindo. Na palestra, agora há pouco, né, como é que é o nome dele? Não, tava da Escopo. O Marcelo Senise. Ele falou, o marketing digital está ficando velho, e a gente está mesmo. Tem novas tecnologias e sempre vai surgir novas tecnologias. É por isso que a gente quase fica doido todo dia, porque surge uma coisa nova e você tem que aprender. Né? Sei lá, 4, 3 anos atrás não existia TikTok, agora tem. E agora? Mais uma revolução. E a gente precisa fazer isso constantemente para estar atuante na mesma época que o nosso consumidor.
Então a gente lá atrás sabia que era muito importante trazer a comunicação digital que fizesse sentido, que não afastasse ou repelisse as pessoas. A gente usava uma linguagem pop, como o Fred comentou aqui, justamente porque ela é mais fácil de entender do que o politiquês. Se o Lula ou se o Bolsonaro nos debates trouxessem politiquês para a mesa, ninguém ia votar em nenhum dos dois. Tem que ser próximo, tem que ser do jeito que eu falo, não é do jeito que a instituição, né, centenária quer passar para as pessoas, né? A gente ouviu um pouco do judiciário hoje, né, do próprio TRE, minha colega. Engraçado porque na plataforma isso já está evoluindo, mas o meu sonho é ver essa evolução dentro da corte mesmo. Por que é tão difícil o juiz falar na linguagem que as pessoas vão entender? Gente, quantas pessoas têm ações judiciais, pessoas simples e humildes, que recebem um veredicto ali do juiz e o cara não entende nada. Não é justo isso. A gente tem que atacar essa injustiça lá na base mesmo, né? Não adianta você querer que as pessoas entendam latim, elas não falam português direito, né? Então a gente tem que aproximar essa linguagem, foi isso que a gente buscou no case da prefeitura. E as inovações sociais que possibilitam isso. Então, assim, a gente tem ferramentas hoje, a gente vê coisas acontecendo, movimentos acontecendo, e a gente precisa atuar sobre eles, né? A gente precisa trazer isso para mais perto da população, e se a instituição puder ajudar isso a ficar mais fácil, melhor ainda. Aí eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente relembrar, né, naquela época, como eu falei. Engraçado que lá, 10 anos atrás, a Globo tinha, por política toda poderosa, não citar nome de patrocinadores ou de qualquer marca que não pagasse. E hoje o cenário atual é liberando os seus artistas e seus comunicadores para fazer propaganda, inclusive de empresas de apostas. Então, como o mundo está evoluindo, a gente falava disso na época, né? Uma briga entre o que é tradicional com algo mais inovador. Até pouco tempo atrás, ou bastante tempo atrás, né? As pessoas assistiam um show assim. Mas faz muito tempo que já é assim. Tem gente que nem sabe que a gente, na nossa geração, assistia show assim, né? Se pegar um jovem de 16, 17, 18 anos, eles nem sabem que a gente via show mesmo. Hoje a gente... de verdade. A gente assiste hoje show pelo celular. Você vai no show ao vivo, mas tá com o celularzão lá, gravando. Televisão também, as famílias se reuniam para isso, era um evento, né, familiar, assistir televisão. Eu lembro que, quando eu era pequeno, na hora do Jornal Nacional, não podia fazer barulho em casa. Meu pai estava assistindo, dava. Era silêncio, sentadinho no sofá. Hoje não existe isso. Você tem em casa, né, diversos aparelhos e você assiste TV, um no quarto, um na sala, um no banheiro, enfim, né? Você vai assistindo, cada um no seu aparelho, no seu gadget. Jornal também, né? A gente nem tem mais, acho que, edições impressas. Difícil você achar um jornal que ainda tenha, né? Diário, então não faz mais sentido. E aqui é isso, né? 52% dos brasileiros conectados à internet simultaneamente com a televisão. Isso em 2013, gente. Pesquisa do Google. Com certeza isso hoje é maior. Eu não sei. Tenho certeza que ninguém aqui consegue assistir TV sem estar com o celular na mão, sem estar pesquisando, sem estar vendo outra coisa junto. Na época falava-se... Eu vou disponibilizar, depois dá para ver aqui, mas é de 2013 a pesquisa. 50% dessas pessoas estavam mexendo em redes sociais, 43% e-mail, 32% fazendo busca. Acho que e-mail talvez nem apareça mais hoje, né? Ou apareça muito baixo, se a gente for comparar os dados. E aí aconteceu isso, aconteceram as manifestações. O secretário de comunicação da época lá, ele tem até hoje guardado a pedra que foi arremessada na nossa sala da prefeitura, quebrou a janela, e ele guardou isso, né, como símbolo do que estava acontecendo, começando a acontecer no Brasil. E a gente também teve que atuar sobre isso. Como é que a gente vai fazer para que a nossa marca seja querida, que a instituição seja querida e não atacada?
Não estou falando do prefeito, não estou falando dos secretários, estou falando da instituição prefeitura. Como é que a gente vai impedir que as pessoas quebrem tudo aqui todo dia, né? Então a gente teve que falar de marca, criar a nossa marca, criar o nosso jeito de ser. Para quê? Para que as pessoas respeitassem a instituição, não o político em si, que estava lá dentro, naqueles 4 anos de mandato. Como é que a gente trabalhava na época? Criando conteúdo, fazendo uma comunicação 360, atuante muito forte em saque 2.0. Olha que conceito antigo, né? Saque 2.0, que beleza. Mas atendendo as pessoas, as demandas que chegavam na população. No começo era uma planilha de Excel, e depois a gente teve que criar um sistema mesmo para catalogar e para a gente não se perder, porque era muita coisa que chegava, desde troca de lâmpada a, cara, pedido de um monte de coisa que a gente vai ver na sequência. E também usando inteligência de análise de dados já, mesmo tendo poucos dados, como a gente tinha na época, hoje tem uma infinidade de dados, né? A gente já tentava fazer essas conexões para saber que tipo de post, que tipo de assunto engajava mais. Para quem lembra, né? Essa foi a primeira vez que a capivara apareceu num post, foi no Twitter, e ela surgiu com um objetivo, né? Então a gente fez esse pré-post antes, e a gente viu que funcionou, e ela veio depois para vários outros temas, mas a gente estava na semana de trânsito, tá aí, né, uma postagem educativa, né, aquele lance cachorrinho, até o cachorrinho feio engaja na rede social, capivara também engaja, e a gente começou a montar uma série de posts, né, educativos com esse símbolo. Falar sobre o símbolo da capivara também é uma coisa muito interessante. O símbolo do estado do Paraná é uma gralha azul, que é um animal que a gente quase não vê. Você encontra muito no zoológico. Você vê uma gralha azul, você tem que ir no zoológico. Então, assim, a população, no geral, não vê. Mas, cara, a capivara tem um monte. Qualquer parque que você vai, ela tá lá. A gente falou, cara, tem uma associação muito grande com a cidade, vamos trazer ela para conteúdo. E assim surgiu a nossa querida capivara. Ela foi tão importante pra gente que a gente recebeu um convite do Google, do YouTube, para ser mais exato, para trabalhar na Copa de 2014 com um projeto chamado Proud to Play, que era público LGBTQIA+, na época não chamava assim, né? Mas eram de jogadores, para falar sobre jogadores que estavam assumindo, né, a homossexualidade dentro dos esportes. Então, pelo que me consta, foi a única prefeitura do mundo a ser convidado para esse projeto e aparecer num vídeo usando a capivara como símbolo. A gente também usava muito meme, né? Então, esse meme surgiu na internet na época. Se eu não me engano, logo depois que a Skol fez aquela campanha de carnaval infeliz lá, deixando em casa, né? A Skol era um dos patrocinadores do Carnaval de Curitiba, então a gente comprou uma briga tremenda com a Fundação Cultural depois disso. E aí a gente fez esse post aqui, né, falando, né, do respeito sobre todo mundo, e se desse treta, era para ligar 100, né, que é o canal de denúncias lá da prefeitura. 5 milhões de pessoas impactadas, 218 mil curtidas, 8.700 comentários, 33 mil compartilhamentos. 100% orgânico. Naquela época ainda o impulsionamento era em dólar, cartão de crédito, sem chance. Aqui um também que a gente usou, né, foi descoberta uma garrafa antiga numa obra que a prefeitura estava fazendo na Praça Tiradentes, que é uma praça onde surgiu, é o Marco Zero da cidade de Curitiba. Aí tava na moda também o filme do Da Vinci, Código Da Vinci, eu acho que usou a imagem do Tom Hanks. Quase que eu falei Tom Cruise, hein? Ui. É outro tom esse, né? Aí, um monte de matérias de jornal, né? Essa aqui é um veículo de comunicação lá de Curitiba, né? De jornalismo. Aqui na Gazeta do Povo. Então, feito matéria pela nossa linguagem, né? Pela forma com que a gente estava se comunicando, aproximando as pessoas e chamando, atiçando a curiosidade delas para entender o que a gente queria comunicar.
É uma brincadeira muito comum que a gente fazia, né? Uma placa de cipa, né? O tempo que você passa sem acidentes, né, numa empresa ou numa estrada, em algum lugar. E a gente brincava muito com o sol, porque realmente Curitiba é uma cidade que chove bastante, é uma cidade muito cinza. Se eu não me engano, foi em 2013 que a gente teve mais dias cinzas do que Seattle, nos Estados Unidos. Então, tipo, a gente manja muito do tempo cinza, assim, né? Fiquei feliz hoje que eu acordei, abri a cortina do hotel e vi que tava sol, né? Que é raro pra gente lá em Curitiba, ainda hoje. Tem um amigo meu que tá fazendo desde o começo do ano, marcando todos os dias que chove. Ele faz o calendário e ele manda pra galera. Hoje choveu, hoje choveu. No Chopp lá, vou pegar a atual dele aqui e vou contar pra vocês quantos dias já choveu nesse ano lá em Curitiba. Teve o case do casamento vermelho com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Começou com uma brincadeira, quando tomou proporção que tomou, a gente entendeu que deveria virar uma ação social e foi o que aconteceu. A gente sempre fazia posts de música no final do dia, a gente fazia o Boa Noite Curitiba, então postava, escolhia uma música e postava nas nossas redes. E aí rolou o pedido de casamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, começou a ter uma cobertura de imprensa sobre isso. Na época, a Prefeitura tinha muito engajamento nas redes sociais, então um monte de marca quis entrar nisso, né? Começaram a ligar na Prefeitura, dizendo que queria doar coisa pra gente. E aí vocês sabem, vocês também trabalham com comunicação pública ou trabalham em órgãos públicos, sabem que não é simples fazer uma doação, né? E a gente resolveu transformar isso numa ação social, com doação de sangue, não, né, repercussão aí de, né, uma série de veículos, enfim. E a gente criou uma lista com 10 coisas que as empresas poderiam comprar, ou cotas que as empresas poderiam comprar, que não passariam pela prefeitura, mas que ajudariam a comunidade. Então, tinha aqui, levar 50 crianças ao cinema ou teatro, doar 100 livros para escolas municipais, limpar paredes pichadas, um grafite comemorando a união entre as cidades, atividades recreativas no hospital infantil, plantar 321 árvores, que era 321 anos da cidade de Curitiba, proporcionar um passeio turístico pela cidade para o grupo da terceira idade, criar ação de resgate de autoestima de mulheres vítimas de violência, 9, emprego ou treinamento para 50 pessoas com deficiência e 50 cidadãos em situação de vulnerabilidade social, distribuir 150 picolés para trabalhadores expostos ao sol. E aí foi, tudo isso rolou. Não só uma vez, era uma lista com 10, 11 itens, isso rolou várias empresas, e aqui alguns exemplos de empresas que fizeram, né, e que repercutiram, as 105 mil pessoas alcançadas, 1.700 curtidas, 175 mil visualizações. Então, cara, tudo isso aqui é orgânico e tentando fazer uma ação social em cima do trabalho que a gente construiu de comunicação na prefeitura. Teve a vez que a gente deu aula de cocô na internet, isso é muito engraçado, né? Porque ninguém fala que faz cocô, né? Ninguém fala, pera aí, eu vou só fazer um cocôzinho aqui e já volto. Ninguém fala, né? Xixi até você fala, pera aí, só vou no banheiro rapidinho e já vem. E a gente fez esse post e foi muito engraçado porque esse post foi um dos que causou uma crise interna pra gente lá. Tiveram vários outros, mas esse foi um deles. Porque teve vereador ligando pro prefeito dizendo que a gente ia colocar uma foto de um cocô na rede social. Fazia uns 15 minutos, acho que a gente tinha postado, tocou meu telefone, era do gabinete do prefeito, eu atendi, obviamente fui lá em cima, né? Subi lá e falei, tá, que foi, né? Cara, os vereadores estão ligando aqui dizendo que você postou um cocô no Facebook. Falei, cara, mentira, não postei um cocô, postei vários. E aí, cara, são 18 mil curtidas nesse post. E quando você olha pra ele, você fala, cara, mas tipo, qual é o objetivo disso? Por que vocês fizeram isso? Pra gente falar sobre câncer de intestino. Então, como é um tema que não se fala, né? Ninguém fala, cara,
Quer dizer, homem às vezes é meio escatológico, né? O cara chama o brother, ô brother, vem aqui, olha o tamanho do cocô que eu fiz, né? Vocês meninas não sabem o que é isso, mas nós homens manjamos. E aí a gente fez esse post e realmente ele virou uma aula de cocô nas redes sociais. Então isso é muito bonito. Tem duas coisas na vida que eu me orgulho muito. Um de ter sido suspenso da escola, guardo até hoje a cartinha. 3 dias de suspensão. Fora, né, que eu apanhei em casa, na minha mãe, né, obviamente. E de ter dado aula de cocô nas redes sociais. Então isso também é um orgulho, né, eu guardo até hoje com carinho. Isso, mas era um post sobre saúde do intestino, né, câncer de intestino, que é um tema que não é comum as pessoas falarem, né. A gente está chegando no finalzinho aqui, então eu trouxe alguns números. Isso aqui é número de 2015, então até 2015 foram 137 milhões de pessoas alcançadas. 6,8 milhões seria o dinheiro investido, que a gente teria que ter investido para ter esses números na época, né? Para atingir esse número de pessoas. A gente também criou uma hashtag na época que a gente lançou o Instagram, que chamava Curitilover. Foram 5.848 fotos. 4,8 milhões de impressões no Twitter. Número de 2015. Em 2015 também a gente foi eleito para esse Gobernalta aí, que é um instituto latino-americano, como a segunda maior página de cidade de governo na América Latina, perdendo só para a cidade de Buenos Aires. Então, sim, Fred, assim, teve muita dificuldade, pessoal, a gente, né, tem muito isso de, cara, como foi falado aqui também, né, de você ter um patrocinador interno, a gente tinha, o prefeito estava super comprado com a gente, né, o Rodrigo também trouxe aqui, acho que foi o Rodrigo, na estrutura, né, de onde tem que estar o social media, que é ligado com o CEO, é ligado com a alta gestão, a gente estava, a gente fazia isso, era muito próximo, a relação com o prefeito era diária, isso facilitou muito a nossa vida, mas também teve muita coisa que a gente fez que gerou crise, né, o cocô é uma crise bonitinha até, né, apesar de ser um cocô é uma crise bonitinha, mas tiveram outras mais severas que a gente teve que enfrentar na época, por um erro de cálculo nosso e porque era tudo muito novo, né? Quando a gente fala de e daí o prefeito não se reelegeu, cara, ele nunca apareceu na página, em nenhuma das redes, não foi feito pensando no prefeito, foi feito pensando na cidade, o que a cidade vai entregar de melhor para o seu cidadão. Isso foi o melhor que a gente conseguiu fazer e acho que pela primeira vez alguém conseguiu fazer, implementar esse tipo de linguagem e isso abriu porta para quase tudo que a gente vê hoje de rede social em comunicação pública, né? Então eu fico sempre muito grato pela oportunidade que eu tive de participar disso e de poder fazer isso, né? Porque eu acho que foi uma coisa que ajudou bastante a abrir portas, aí a gente errou bastante também no caminho e acho que isso também facilita, né, para quem vem depois, enfim, passa por coisas semelhantes, né? Então é isso, eu sou formado pela PUC, tenho um MBA em administração pela Universidade Positivo, fui eleito profissional de marketing do estado do Paraná em 2015 pelo trabalho lá na Prefis. Sou empreendedor hoje, comunicador, né? Continuo comunicador social e hoje eu atuo com essas duas startups, a Redrive, que é uma startup de automação comercial, presente em mais de 20 países já, e aí o Mandata, que é uma startup também de análise de Big Data. Então, né, se quiserem conhecer esses projetos também, estou à disposição. Daqui a pouco tomaremos um chopp aí, quem quiser mais detalhes, né? Não sei se tem perguntas também aí, Fred, como é que estamos de horário? Salva de papo. Governador. Ó, o que eu proponho é o seguinte, enquanto o Gadelha, Rodrigo Gadelha, que é outro profissional de excelência, que ele vai fazer a apresentação no computador dele, quem sabe a gente faz essa transição enquanto você responde as perguntas. Rodrigo tá por aí? Porque aí a gente vai aproveitando o tempo, o Rodrigo vai trocar o computador aqui e a gente vai abrir para perguntas e eu já faço a primeira. Primeiro um comentário, Marcos. Quantos de nós hoje de manhã falamos de gatilho de atenção, gente? Gatilho de atenção. Gatilho, pá. Só que muita gente está confundindo entretenimento com humor pelo humor. Aí o meme pela curtida. Esse case do cocô é emblemático, porque é um gatilho, é algo inusitado. Um cocô no Facebook.
mas é um gatilho de atenção para vender uma mensagem sobre uma doença. Essa é a lógica, né? De você usar algo inusitado, algo pop, um gif, um meme, mas tem uma mensagem por trás. E a gente às vezes está errando muito, achando que é curtida pela curtida e coloca o humor pelo humor e não está vendendo mensagem nenhuma. Então foi muito legal. A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês viraram pop, vocês fizeram palestra pelo Brasil inteiro e tinham muitos seguidores fora de Curitiba. O que vocês faziam com esse contingente de pessoas que interagiam? O foco de vocês era o munícipe, obviamente, tinha que prestar serviço público. O que vocês faziam com os fãs fora do estado, né, pelo Brasil? Vocês respondiam, isso era levado em conta nas métricas, enfim, como é que era essa relação? A gente respondia sempre, todo mundo. Teve muita gente que foi conhecer Curitiba por conta do nosso trabalho de redes sociais lá, então era comum, né? Tinha gente que ia na frente da prefeitura tirar foto e mandava para a página, então era muito, muito legal ver isso acontecer. E sim, o foco sempre foi, né, o munícipe, mas também acho que facilitou bastante para a gente que as pessoas começaram a perceber, a Prefis ela estourou primeiro fora de Curitiba para depois para dentro de Curitiba, então isso ajudou bastante a gente também, né, as pessoas conhecerem, falarem, como é que você é de Curitiba e não conhece, então isso ajudou bastante a gente a ganhar seguidores dentro da cidade, então né, a gente fez muita coisa assim, não só do cocô, teve uma vez que a gente usou a galinha pintadinha para falar sobre vacinação infantil, então a gente fez um post falando que a gente ia proibir as músicas da galinha pintadinha nas escolas municipais, e aí você tinha a legenda e quando você clicava no Saiba Mais ali que vinha a postagem e falava sobre a atenção que você gera para a pessoa continuar lendo, né, o que você quer que ela leia. Porque hoje as pessoas já não leem mais, né? A gente só rola ali as postagens e não presta atenção no que está escrito. Então a gente criava essas gagzinhas aí para que as pessoas lessem o que a gente queria que elas realmente lessem, né? Oi, eu sou a Amanda, da Prefeitura de Gaspar, estrategista de comunicações. A minha pergunta era mais ou menos parecida com a do Fred, porque eu estava na Prefeitura de Balneário Camboriú, na época que a Prefis de Curitiba estourou, e a gente ficava realmente com essa questão da dúvida de que a gente via que estava estourando mais fora de Curitiba do que dentro, e a gente tinha sempre essa perspectiva de que a função da rede social da prefeitura é comunicar para o munícipe. Então, eu queria saber um pouquinho como é que vocês tratavam essa questão de métrica, de medir o que ia para fora, o que ia realmente para Curitiba, como é que vocês faziam esse planejamento? Não, peraí, esse post está indo muito para fora, vamos pensar em alguma coisa mais para dentro? Como é que funcionava esse planejamento? A gente tinha bastante post que falava diretamente com o curitibano, assim. Então, teve uma vez que a gente fez uma série que falava sobre a história de Curitiba. Então era uma série de desenhinhos assim que brincava com nome de rua, com regiões da cidade e contava um pouco da história da cidade. Então esses posts eles acabavam falando basicamente para dentro de Curitiba. Claro que tinha, enfim, como era orgânico na época, a gente não tinha isso como você delimitar uma atuação, né, como hoje você tem lá, regionaliza um post que você quer só para uma certa região, você consegue fazer hoje, mas na época não tinha, então você tinha que fazer meio que para todo mundo mesmo. A gente pensava sempre nisso, assim, de o que eu vou falar para saber como é que eu tenho que chegar no cidadão, exatamente. A gente tinha uma equipe de 9 pessoas lá, 3 pessoas para saque, né, para ficarem respondendo, era uma pessoa por plataforma, porque era muita coisa que chegava pra gente de... Obrigado. Então eram 3 pessoas só de saque, era só caixa de comentário e inbox. E aí eu tinha também um criador de conteúdo para cada plataforma, então um para Twitter, um para Face e um para Instagram. E aí tínhamos mais eu e mais uma menina que era coordenadora, que coordenava a área mesmo, né? Eu fazia mais essa parte também de relação política, né? Então teve a vez que a gente fez o post lá sobre casamento, né? Comunitário, e a gente usou uma imagem lá que era, né, são pictos de banheiro, assim, tipo um homem e uma mulher, um homem, uma mulher e uma mulher. Deu problema com a Câmara de Vereadores também, então, tipo, meu papel era esse, lá na Câmara, conversar, sabe? Então, também fazia essa parte mais política também.
Não. Mais com post, mais. Era resumido em, assim, quando a gente tinha que fazer algum vídeo, alguma coisa, normalmente a gente recorria à produtora. A gente tinha uma produtora que fazia os materiais para o marketing lá, né? Campanha de daí a gente pediu um help para eles lá. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Samara, eu sou de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, se as redes sociais do prefeito da época tinham alguma relação com a questão da linha de trabalho da Prefis, e se vocês tiveram em algum momento que tirar, derrubar algum post do ar, e por que, em que momento isso aconteceu? Legal. Não tinha nada a ver. O prefeito até tinha uma equipe que fazia a gestão da rede dele, mas era totalmente diferente. Ele, inclusive, nunca quis aparecer e, assim, cara, eu amo de paixão o Gustavo, né? Ele perdeu, acho, assim, cara, teve um dia na vida que eu chorei e foi aquele dia, porque eu não tava mais na prefeitura, já fazia quase um ano que eu tinha saído. E o Gustavo era tão certinho, assim, que na época a legislação falava assim, nos últimos, né, 90 dias que precedem a eleição, você não pode comunicar. Então, assim, cara, ele desligou basicamente as redes sociais na época, né? Então, cara, o Martin não fez nada. E a minha equipe, tinha gente que tava lá ainda, que me ligava e falava assim, pelo amor de Deus, fala com ele não tá deixando a gente postar mais. Eu falei, gente, tem que fazer, né? Então, essa foi uma opção dele, né? De novo, o contexto das coisas, entender o que aconteceu na época é importante, né? Então ele parou de postar nas redes sociais 90 dias antes da eleição. Qual que foi isso? Derrubagem de post. Teve. No começo do trabalho, quando começou a engajar, também fui chamado no gabinete dele e ele fala assim, cara, tem um monte de blogueiro reclamando, que é galera que recebia dinheiro e a gente não pagava mais, né? Tipo, as gestões passadas pagavam e a gente parou de pagar. E aí os caras falavam mal da comunicação da prefeitura. Oi? E aí a gente também... E foi isso, a gente já tava numa ascendente de números e ele falou assim, cara, vamos parar de postar. Eu falei, cara, se você quer postar só como era antes, que antes de eu entrar, era... basicamente copia e cola, que saía a notícia do site, você copiava e colava na rede social e era isso, né? E aí eu cheguei na minha sala, falei pro meu time, falei, galera, podem fazer os relatórios, que a gente fazia relatórios mensais, falei, façam os relatórios, a partir de manhã a gente não posta mais nada, só a notícia do site. Ficou uma semana assim, cara, caiu. Aí voltei lá pra ele e falei, ó, isso aqui é o que você pediu pra eu fazer, isso aqui é o que eu faço e sei fazer. Ele falou, não, pode voltar, vamos pra cima. Então, sim, ele comprou muito a briga com a gente. E aí teve outros posts também que caíram, né? Esse do casamento, por exemplo, caiu, da bancada evangélica da Câmara dos Vereadores. Cara, queriam minha cabeça lá, tipo, tivemos que ir na Câmara. Cara, foi bem, bem difícil. Teve uma com um conselho de enfermagem também, que a gente passou do ponto, assim... Cagada mesmo, gente, né? Dá pra falar francês aqui, eu falo um francês fluente, uma cagada, assim. Aí, cara, tava tendo uma manifestação de enfermeiro e a gente fez um post muito cagado. E aí, cara, aquilo... E tiveram outras situações também, enfim, né? No Chopp dá pra contar mais, que acho que a gente já tá meio em cima aí, né? Tá ok aí, Gadelha? Tá ok. Mais uma curiosidade que eu tenho. Tem uma aqui. Uma do Jorge aqui. Mais uma, assim, ó. A pergunta é a seguinte. Gente, eu vou me permitir, porque, assim, na verdade, foi a presença do Marcos aqui, algo que eu citei muito o case deles em palestras e cursos desde o início. Então, assim, era uma coisa muito minha também, de chamar aqui, porque o case eu acho emblemático. E a pergunta é justamente sobre isso. Vocês lidaram com as críticas dos vereadores, da classe política, das críticas, às vezes, dos próprios curitibanos e do mercado de comunicação. Porque o nosso mercado de marketing político não é dos mais unidos, né? Convenhamos. É um mercado de muita vaidade, etc. E vocês foram vanguardistas. Toda vanguarda, ela, claro que às vezes exagera, erra, etc. Vocês receberam muitas críticas de profissionais de marketing, né? Político ou não, que comentaram o case de vocês, que isso até hoje esse case é comentado. Como é que você lidou com isso? Ou se realmente não houve muitas críticas em relação a isso? No nosso meio aqui, ó, essa galera aqui, ó.
bastante crítica. No meio de agência de publicidade era o contrário, né? Eu, enfim, fiz minha carreira toda praticamente no mercado privado. Então os colegas de mercado privado sempre elogiavam e falavam bastante, né? A gente trocava muita figurinha, mas no meio público foi mais complicado e mais complexo, assim. Tinha muita gente que torcia o nariz, como torce até hoje, né? A gente vê, cara, vou fazer um TikTok e tem gente que vai lá e reclama, né? Ah, o juiz que não gostou porque acha que isso ou aquilo. Então acho que meio normal e acho que acontece até hoje, assim, sabe? Que teve bastante crítica também. Aqui, primeiro, eu tive que furar e estava um tempão levantando a mão. Meu nome é Patrick Paraense, eu sou de uma agência lá do Pará, da Troika. E assim, cara, eu te odiava, velho. Porque se a gente tinha uma prefeitura... hoje. A gente não, pô, mas assim, sou grato porque tu abriu o mercado para um monte de gente, inclusive para mim. Mas tinha uma prefeita que dizia o seguinte, ela era evangélica, assim, super conservadora, e não podia postar nada. Ela dizia assim, cara, vocês têm que fazer igual a prefeitura de Curitiba. Eu digo assim, nem dá, né? Não podemos falar nada aqui. Mas o case de vocês é maravilhoso, inspira muita gente. E algumas prefeituras, eu tive há um ano atrás um problema com a prefeitura de Belém, lá da capital, e a semana passada aconteceu a mesma coisa. Critiquei lá que eles tentam ser engraçados, né? O governo está muito mal avaliado. E assim, quem conhece Belém sabe que lá não é um lugar frio, né? Eles fizeram recentemente um post com neve, porque tava assim, tava 26 graus, então assim, isso é um frio pra gente, né? E eles fizeram um post e todo mundo começou a comentar, bacana a neve, né? Vai cobrir os buracos da cidade e tal. Porque aí você faz a gracinha e depois não cuida do relacionamento, né? Eu estava aqui conversando com o meu companheiro do Acre, que essa questão também é da oportunidade, né? A gente pegou um deputado federal de 5º mandato, que nunca tinha tido nem assessor de imprensa. E ele queria ser candidato ao Senado. E a gente brincava lá na agência que o nosso desafio era fazer a campanha do Beto sem o Beto. Porque ele também não... Era o cara mais low profile do mundo. E aí um dia a gente estava fazendo conteúdo, foi quando saiu a primeira pesquisa com o Lula em primeiro. Aí nós falamos, muda isso aqui e bora botar a pesquisa. E a gente deu a sorte disso cair numa rede bolsonarista. Sorte por quê, né? Porque eles começaram a compartilhar aquilo ali para detonar. Eu estava olhando aqui com ela a postagem ainda. Foram mais de 30 milhões de impressões. Assim, fugiu. A população do Pará são 8 milhões de habitantes, né? Então, todas as vezes que a gente queria engajar o conteúdo, a gente pegava aquele conteúdo e comentava na dita publicação. E voltava lá milhares de comentários. Então, acho que o case de vocês é um case que mostra que a oportunidade, né, ser oportunista nesse caso, vale. Por outro lado, se tu não tivesse uma preocupação com a construção de narrativa, eu dou o exemplo da Prefeitura de Belém hoje, né, o prefeito vai lá e faz um collab com a Prefeitura, ele mesmo. Olha o que ele fez, colocando os feitos da Prefeitura. E o povo desce a porrada. E uma vez até comentei um mês atrás, falei, gente, se vocês estão patrocinando, fazendo dark post para bairro, e você não se dispõe a se relacionar, não faz, irmão, não faz isso. Então eu queria assim, que tu discorresse um pouco sobre essa dosagem, né, do conteúdo aparentemente desconstruído para gerar uma relação, e quando o despojado também acaba sendo um detrator de marca para aquilo que tu está querendo posicionar. E mais uma vez, assim, parabéns, vocês foram inovadores, entendeu? E inspiraram muita gente. Obrigado. Como falei, assim, a gente, na nossa equipe, quando a gente percebeu que começou a chegar muita coisa pelas páginas, a gente montou um time só para responder. Então, a gente era muito mais ágil do que qualquer outra área. E aí eu tinha um apoio muito grande do secretário de comunicação também, que exigiu dos outros secretários que dedicassem uma pessoa para ficar em contato direto com a gente. Então, era uma reclamação de trânsito. Eu tinha um cara na Secretaria de Trânsito que era meu contato direto lá para resolver esse negócio. É um problema de limpeza ou de segurança pública. Eu tinha, cara, alguém que era meu contato focal em cada uma dessas secretarias. Isso ajudou bastante também, porque a gente começou a ser muito ágil para resolver os problemas reais da cidade, né? Então isso permitia a gente abusar um pouquinho de linguagem e tal. Opa! Boa!
Eu queria saber se o marketing institucional mais tradicional da prefeitura, sobretudo as peças de televisão, aproveitaram alguma coisa da linguagem que vocês utilizaram nas redes sociais. E uma segunda questão é se vocês participaram da campanha de reeleição em algum sentido, vocês tinham um formato testado, validado e aprovado, o que é que deu errado nessa reeleição? Não, na TV a gente não usava a mesma linguagem, a TV ela seguiu, e eu acho que nem cabe, né? Talvez hoje você consiga ter um pouquinho mais de liberdade, mas na época, né? Hoje você tem muito mais vídeo, né? O Instagram começou com isso, TikTok, mas na época você basicamente tinha só o YouTube para vídeo, né? Falando em formatos digitais. Então a TV seguiu o mesmo formatinho que a gente vê qualquer político ou qualquer gestão fazendo, né? Aqueles filmes com vozeirão e com imagens aéreas e, enfim, era mais ou menos isso. Então a gente não usava. E na eleição, cara, como eu falei, assim, é uma coisa contextual, assim, então é importante, né, falar isso. O Gustavo quis desligar as redes 90 dias antes. Eu teria feito isso? Nem a pau. Ia me virar depois no jurídico lá se desse algum BO. Mas não ia ter desligado, ele desligou. A gestão dele se preocupou muito em saneamento de contas. A prefeitura estava quebrada quando ele assumiu, e ele se preocupou muito mais com acertar contas da prefeitura do que com, por exemplo, limpeza urbana. Cara, para quem conhece Curitiba ou para quem é do Sul, Curitiba tem muito uma postura assim, tipo, uma cidade europeia no Brasil, né? Tipo, cara, enfim, né? E, cara, era comum você andar por Curitiba e ter grama sem cortar. E, cara, a população não gosta, né? Buraco na rua, buraco na via. Cara, o Rafael Greca, que foi o prefeito que assumiu depois do Gustavo e se reelegeu agora, cara, é uma obra atrás de obra para tampar um buraquinho na rua. Então, assim, cara, ele te enche o saco por 4 anos que ele tá lá, que você vê o caminhão parado ali fazendo obra, mas, cara, é isso que a população gosta. Cara, se incomoda, mas o prefeito tá trabalhando. E a gente, me incluo nisso porque eu fazia parte da gestão também, não foi uma gestão assim, foi uma gestão que, cara, se preocupou muito com o que não aparece, igual quando a gente fala sobre saneamento, né, das cidades. Ninguém quer fazer saneamento porque é uma obra que é embaixo da terra. Ninguém é eleito porque resolveu um problema de saneamento, sabe? Então é muito isso, assim, que rolou na época. Uma salva de palmas, senhoras e senhores.